Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versículos 10 até 17. O evangelista Lucas informa que os discípulos haviam acabado de retornar da sua primeira ação missionária e tinham muito para contar. Na passagem paralela do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 14, lá está dito que antes desse acontecimento da multiplicação dos pães, da primeira multiplicação dos pães, Jesus recebera a notícia da morte de João Batista. Seja como for, em ambos os evangelhos, Mateus e Lucas, dizem os textos que Jesus então pega os discípulos e se retiram para um lugar à parte, para ficar ali sozinho com eles, vamos dizer assim, para ter um retiro espiritual com os seus discípulos. Nós podemos especular que Jesus queria ter com eles, com os discípulos, talvez até mesmo sozinho, um momento de reflexão, talvez uma reflexão com certa tristeza, porque receber a morte de João Batista, e ele sabia, Jesus, que ele estava caminhando para o mesmo final, ele também seria morto, como João Batista foi morto. Mas talvez uma reflexão apenas com respeito àquilo que dos relatos que ele recebeu, que ele estava recebendo ali dos seus discípulos. Então eles vão lá para esse retiro espiritual, digamos assim, para esse lugar à parte, para ficarem só entre eles, mas diz aí o versículo 11, que um povo judeu estava muito carente, e que esse povo carente do agir de Deus, sabendo que Jesus e os seus discípulos tinham se retirado então para essa cidade chamada Betsaida, foram para lá. E apesar de Jesus então ter pensado nesse momento a sós com os discípulos, nesse retiro espiritual com eles, acontece que diante da carência do povo, diante das necessidades das pessoas, Jesus então passa a ministrá-las, ele passa a ensinar, passa a curar, uma atitude típica de Jesus, típica da misericórdia de Jesus, típica da sua compaixão, é o que vemos aí então no versículo número 11, Jesus passa o dia socorrendo estas pessoas, o dia todo, curando, ensinando, ministrando da graça de Deus para a vida dessas pessoas, e as pessoas permaneceram ali com Jesus, o dia todo. A presença de Jesus, ela nos traz grande satisfação, nós não temos motivos para nos esquivar da presença de Jesus, para evitar as coisas que são de Jesus, que são de Deus. Fato é que muitas vezes nós substituímos esse momento prazeroso, esse momento edificante, por confortos e outras ocupações da presente vida. O quanto nós não perdemos com isso, não é verdade? Hoje nós vivemos um tempo em que nós erramos muito na maneira como nós empregamos o nosso tempo. Aprendi o que para mim é uma verdade,
Eu quero que vocês gravem bem isso. Tempo não é questão de ter, mas de saber qual sacrificar. Estes homens sacrificaram o seu dia, ficaram até de tarde ali com Jesus. E veja que isso faz surgir um problema. E agora? Já é tarde. Como é que esse povo volta para casa agora? O texto diz de 5.000 homens. Imagina a multidão que tinha, pois ainda havia as mulheres, haviam as crianças, milhares e milhares de pessoas. Como esse povo voltaria para sua casa? Não tinham o que comer, onde eles iriam se alimentar? E aí o restante do relato que você conhece, Jesus, de uma maneira extraordinária, supera esse problema, né? O problema surgiu, ele foi superado de uma maneira extraordinária. Aliás, todo problema que é superado da maneira de Deus, ele pode ser chamado de uma superação, né? Um problema que foi superado de maneira extraordinária. É isso que Deus faz. Irmãos e irmãs, eu fico pensando na nossa vida, fico pensando nos nossos problemas. Com a idade que eu tenho, e que para o seu Carlos ainda, segundo ele, eu sou novo demais, não é isso, seu Carlos? Mas eu posso dizer, queridos irmãos e irmãs, que o Brasil é um contexto de problemas. Que ser brasileiro é viver num contexto de problemas. E talvez a gente possa ousar em dizer que a vida é um contexto de problemas. Família. Existe aquela frase tão conhecida, não a família perfeita. Não é isso? Porque nós estamos lá. Nós não estamos lá? Nós estamos, senão não seria família. Trabalho, finanças, sem contar a nossa saúde, porque às vezes está tudo bem no trabalho, está até tudo bem na família, mas é a gente que não está bem. E existem aquelas doenças, né, que se concentram ou estão em alguma parte do nosso corpo. Algumas partes são mais complicadas do que outras, mas existem aquelas que são invisíveis. Existe a depressão, por exemplo, que ninguém vê, não está numa parte específica do corpo, mas está na mente das pessoas, está nos seus pensamentos, está no que ela pensa, no que ela deseja, no que ela busca. Sempre é um problema, sempre é uma coisa problemática, todo dia há algo para resolver. Acontece que às vezes, irmãos e irmãs, existem problemas que se somam a problemas. Gravo bem aquela passagem daquele salmo que diz: um abismo chama outro abismo. Às vezes nós já estamos vivendo um problema, mas aí vem outros, não dá descanso, não dá trégua. Justo aquele dia que algo não poderia acontecer, que não poderia se somar a algo mais, ele vem e se soma assim. Aquelas pessoas foram até Jesus porque precisavam de cura, precisavam ouvir a verdadeira palavra de Deus para serem libertas de uma religiosidade que lhes foi ensinada
e que distorcia a palavra de Deus, que os afastava de Deus. Precisamos ser libertas de tradições humanas que, ao invés de aproximá-las de Deus, estavam afastando-as ainda mais do Senhor Deus. Além disso, eram pessoas que estavam doentes, pessoas que viviam sob o jugo do Império Romano, pessoas que viviam nas suas dificuldades financeiras. Elas foram até Jesus porque tinham problemas, porque necessitavam do socorro de Deus, e ao buscar a Jesus e passar o dia com Jesus, surge um outro problema. E agora, como é que eu volto para casa com a minha família se eu não tenho o que comer? Como vamos fazer? Por que tantos problemas, irmãos e irmãs? Por que a vida é desta maneira? Certamente não é porque Deus a fez assim. Certamente não tem a ver com o modo como Deus criou e o propósito que Ele colocou para a vida, mas tem a ver com a entrada do pecado no mundo, ou seja, tem a ver com a própria humanidade. Tem a ver conosco, com o tipo de sociedade que nós formamos, tem a ver com o que nós fazemos, com aquilo que nos pertence, com as nossas próprias habilidades, tem a ver com o diabo, que é o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Deus, e que não descansa na sua maldade. Então os problemas existem. Precisamos enfrentá-los, não é isso? Precisamos enfrentá-los. E aí vem a questão: como é que nós vamos enfrentar os problemas? Como é que nós podemos superar e vencer tantos problemas que aparecem, que vão sendo resolvidos, ou que vão ficando e crescendo, e outros mais que vão surgir até o nosso último dia de vida? Aí, irmãos e irmãs, existe o caminho dos conselhos antropocêntricos e existencialistas dos atuais coaches e influenciadores digitais. Você pode tentar resolver os seus problemas pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram, Facebook, pela internet. Homens que estão ensinando o empoderamento humano. Homens que estão colocando a solução de todos os seus problemas nas suas mãos. E dizendo: sim, você pode. Mas talvez você está lutando e está dizendo para si mesmo: posso, até um limite, porque o poder humano, ele é limitado, e tão limitado quanto o ser humano é. O ser humano é limitado no seu entendimento, na sua força física, na sua força mental, na sua força de vontade, e além dele ser limitado, porque ele é apenas uma criatura, que se você pegar o tamanho do universo e quem nós somos é uma poeirinha, nós ainda temos o problema do pecado, que nos leva a agir muitas vezes contra nós mesmos. Porque quantas e quantas vezes as pessoas têm o poder, sim, para lidar com os seus problemas e resolver os seus problemas, mas ela mesma conspira contra ela mesma ao tender para o pecado e fazer as coisas erradas. Essa luta o cristão vive. O apóstolo
apóstolo Paulo aponta essa luta em Romanos capítulo 7. Olha, aqui com o meu entendimento, eu conheço a palavra de Deus, há uma disposição total de agradar a Deus com a minha mente, mas aqui o meu coração, o meu querer, fica guerreando para fazer aquilo que não é a vontade do Senhor. Mas o cristão tem a graça que Paulo encontrou, porque ele vai dizer: graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que nos liberta da escravidão do pecado. Mas o que falar de uma humanidade que não tem essa ação do Espírito Santo? Então, queridos irmãos, irmãs, nós participamos sim da superação dos problemas, como nós vamos até ver aqui no texto, mas essa superação, nós precisamos entender, ela depende do agir de Deus. Por isso que nós queremos ver no texto a solução para problemas, mas soluções que vêm de Deus. Qual é o caminho de Deus para a gente lidar com estas coisas? E a primeira observação que eu faço olhando para esse texto é que toda solução de problemas na vida do crente começa com confiança. Eu não estou falando de confiança em si mesmo, estou falando de confiança em Deus. Confiança no Senhor. Comece confiando. Se não há confiança, não tem como ter superação. Não essa que vem de Deus, e não aquela que de fato vai trazer a solução plena e a superação plena do problema. Confia sempre, pois a obra de Deus tem acontecido na nossa vida, mesmo que nela existam problemas. Olha, antes de pensar em superação, ou seja, antes de pensar no problema resolvido, e que é a nossa maior expectativa, não é isso? Porque os problemas nos incomodam, a gente quer resolver ele logo. É fundamental entender que Deus está agindo em nós e constantemente nos abençoando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas leva-me às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é isso que está lá? Então, existe aquele momento do pasto verdejante, da água tranquila, mas existe aquele momento do vale da sombra da morte. Deus está comigo, Deus está conosco em todos os momentos. Nós precisamos confiar, queridos irmãos e irmãs, de que apesar do que está acontecendo, tudo para Deus está debaixo do seu controle. Nós cantamos aqui um dos cânticos que para mim é um dos mais impactantes, aquele que diz: não vou olhar para as circunstâncias não, confio em sua poderosa mão. Cantamos aqui hoje, está lembrado? Ah, mas olhar as circunstâncias é uma grande tentação. Não foi para Pedro? Caminhando sobre as águas, caminhando sobre a tempestade, olhando para Jesus, confiando na palavra de Jesus, porque Jesus havia dito para ele: vem aqui, e ele foi, e ele desviou os seus olhos, e começou a olhar para o vento, as ondas. O vento assusta, as ondas assustam. São dois fenômenos da natureza que trazem pavor ao ser humano.
o forte vento e as grandes ondas. Pedro olhou para as circunstâncias e começou a afundar. Mas naquele momento ele estava afundando. Quem que estava do lado dele ali? Estendeu a mão? Jesus. Ergueu Pedro e o salvou. Irmãos, essa é a confiança que nós precisamos ter. Crer que Deus está agindo e abençoando, e ainda que isso não nos isente de problemas, porque nós vivemos num mundo hostil. Mas sabendo que nada nos separará do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Ou seja, a gente pode até perder algum dinheiro, a gente pode até perder certo tempo, a gente pode perder uma viagem, a gente pode até perder, quem sabe, algum bem, mas nós não vamos perder a fé, nós não vamos perder a nossa salvação, nós não vamos perder o cuidado de Deus, a presença de Deus, nós não vamos ser derrotados pelo maligno, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João 16:33, que nós já lemos aqui hoje: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Todo mundo passa por aflição, não é isso? Agora o crente, ele passa por uma aflição que o mundo não passa, que é a provação da fé. Então, se você não quer ser provado na sua fé, seja incrédulo. Só que o incrédulo não tem o cuidado de Deus e vai para o inferno. Não esqueça disso, porque a vida termina. Uma hora a gente vai prestar conta, não é isso? Então o crente, ele é duplamente provado. Ele é provado como todo ser humano, porque ele é brasileiro, não é isso? Porque ele tem família, porque ele tem responsabilidade, porque ele fica doente igual todo mundo, e é provado porque ele é crente, ele é provado na sua fé. Mas se ele é duplamente provado, o mesmo apóstolo Paulo diz: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então nós podemos dizer que somos vencedores duas vezes, não é isso? Da maneira que for, o texto termina dizendo, de João 16:33, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, começa com confiança e termina com confiança. Esse é o desafio da fé. Faça uma ligação dessa mensagem com as três últimas que nós fizemos aqui a respeito da luta do mal, a instrumentalidade da fé na luta contra o mal e da semente da fé que nós falamos na semana passada, em que nós procuramos dar a entender a necessidade de uma consagração e uma vida de devoção a Deus, para estarmos preparados para enfrentar todas essas adversidades. Começa com confiança. Em segundo lugar, usa o que Deus já tem te dado. Usa o que está às tuas mãos, que veio de Deus, mas que veio de Deus. Não use ferramentas mundanas, como a mentira, a desonestidade. Quantos problemas, aqui entre aspas, são resolvidos rapidamente com uma mentirinha, não é isso? Quantas vezes um casal pode evitar a briga contando uma mentirinha um para o outro? Não é isso? Aí a gente vai dizer, graças a Deus a minha mentira foi abençoada, porque eu contei essa mentira e o problema acabou. Não faça isso, porque você estará errando duas vezes, né?
porque você estará errando por ter mentido, estará blasfemando, porque Deus não é Deus que não é um ser que endossa mentira de ninguém. Não faça Deus o seu cúmplice. Use o que você tem, que Deus tem te dado. E eu quero destacar aqui, olhando para o texto, que Deus nos deu um dom maravilhoso chamado razão, que é essa capacidade que nós temos de considerar as coisas, pensar, pesar, prever o resultado das nossas ações, antecipar problemas e decidir de uma maneira correta, sábia. Usa a cabeça, usa o conhecimento, inclusive, especialmente da palavra, mas a experiência de vida que Deus tem te dado. Veja que, olhando aqui para o texto, versículo 12 disse que o dia começava a declinar. Então os discípulos procuraram Jesus para dizer: olha, Senhor, precisa despedir a multidão, né? Aqui nós conversamos aqui, e nós chegamos ao entendimento de que a melhor coisa que tem é o pessoal ir embora. O pessoal ir embora. Mas há um problema, eles vão embora, mas não tem o que comer. Então Jesus diz ali para eles, versículo 13: dê vocês mesmos de comer para esse povo. E o interessante, irmãos e irmãs, que eles chegaram e falaram: olha, nós até procuramos, mas nós só encontramos 5 pães e 2 peixes. Então veja esse pessoal pensando o problema. Eles não solucionaram o problema, porque você não iria alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, não é isso? Mas eles pensaram a respeito do problema. Nós precisamos, irmãos e irmãs, aprender, a pensar, raciocinar e buscar esse entendimento, e Deus nos dá a sabedoria. Deus nos dá a sabedoria. A sabedoria que vem do alto, inclusive, é uma dádiva de Deus para todos aqueles que temem a Deus. Salmo 111, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Perceba que os discípulos não foram condenados por Jesus pela sugestão que eles deram. Jesus não virou para eles e disse: que isso? Isso não é coisa que se fale, né? 5 pães e 2 peixes. Jesus não os critica, Jesus não condena a atitude deles. Mas entende que eles fizeram o que podiam. É o que a gente faz o que pode, não é isso? O que a gente não pode, quem é que faz? Aí vem o próximo agir, né? Jesus vai agir de maneira milagrosa. Irmão, irmã, não seja como as pessoas que buscam soluções fáceis, prontas, rápidas, que caiam do céu em seu colo. Tem um jeito rápido de encher essa igreja, é adotar um discurso que ofereça soluções fáceis, rápidas, prontas e que caiam do céu, prontas, no colo das pessoas. Não sejamos assim. Não é esse o caminho do Senhor. Não é que Deus só quer o difícil para a gente, não é isso, não é? Mas a gente tem que entender, queridos irmãos e irmãs, que
Da maneira como nós tratamos os nossos filhos, Deus nos trata também. Quantas e quantas vezes nós sabemos qual é o jeito certo de fazer uma coisa, qual é a decisão correta, mas nós deixamos os nossos filhos muitas vezes pensarem, errarem, refazerem, para que eles aprendam. Não é isso? Assim fazem os professores. Já pensou um professor de matemática põe um problema de matemática, né? Evidentemente, na lousa, no quadro, e aí passa 5 minutos, nenhum dos alunos consegue resolver, ele vai lá do caderno por caderno e ele mesmo resolve. Pronto, terminou a aula, todo mundo está com o problema resolvido. Ótimo, todo mundo vai para casa levando um caderno com o problema resolvido. Só que quando lá na vida real esse problema acontecer, o professor não vai estar lá para resolver o problema. Irmãos e irmãs, o último ensinamento aqui desse texto, como eu já dei aqui um sinal, o que acontece com aquilo que vai além da capacidade da nossa razão, da nossa sabedoria, das nossas forças? O que acontece com aqueles problemas que requerem de nós mais do que aquilo que nós podemos fazer? Então aí, nesses casos, nós temos que, lembra da confiança? Confiar no poder de Deus, porque Deus realiza milagres. E acredito que essa é a grande lição aqui desse texto, dessa narrativa da multiplicação dos pães e peixes. Jesus propõe aos discípulos uma solução além do possível para os homens. Alimentem você mesmos, 12 homens para alimentar milhares e milhares de pessoas. Como? Muitas vezes, irmãos e irmãs, precisamos avançar pelo mover da fé, para contemplar o milagre de Deus na solução de problemas. É o que vemos então aqui nesse versículo número 15, Jesus manda todo mundo sentar, se acomodar. Então o 16, ele faz uma oração, e aqueles 5 pães e 2 peixes alimentam toda aquela multidão, e ainda sobram 12 cestos. O milagre do Senhor são soluções de problemas que não estão em nós, mas estão em Deus. Vem de Deus, vem do agir de Deus, vem da ação milagrosa do Senhor. Comece com confiança, termine com confiança. Faça o que você pode, que está ao seu alcance, e dessa maneira Deus vai abençoá-lo. E os problemas serão superados, mas não acabarão, não é? Você estará pronto para os próximos, e nós vamos caminhando assim, e assim nós vamos crescendo na fé, vivendo dia após dia. Deus abençoe.